Então, pessoal, retomando aqui a nossa leitura de... agora já descobri uma limitação aqui, ó. Não, vai ficar muito pequeno daí. Vai aparecer 3, 6, 9, 12, 15 pessoas. Mais do que isso, vai ficar pequeno para ler daí. No dia de ontem a gente viu 2 Timóteo capítulo 1. Resumidamente, né, a gente sabe que Paulo está em Roma, ele vai morrer em Roma, né? Ele está escrevendo sua última carta, a última carta da vida dele, e ele está escrevendo para o Timóteo, o pupilo dele, né? A gente vê que é um tom de despedida da escrita de Paulo, e a carta de 2 Timóteo também entra como uma das cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo, que é o pastor lá de Éfeso, né? Timóteo recebeu essa incumbência de Paulo de pastorear a igreja em Éfeso, que era uma cidade super, super importante do Império Romano. Então, o teor da carta é muito também, assim como 1 Timóteo, dos falsos mestres. Então, esse capítulo 2 vai falar sobre isso também. Então, vamos lá. Não sei se tá bom para todo mundo ler aí, mas para mim tá bom aqui. Deixa eu ver até o máximo que eu posso ver aqui. Tá. O bom soldado de Cristo. Então, a gente sabe que Paulo usa muitas ilustrações, assim como Jesus usava muitas ilustrações. Deixa eu só mutar aqui. Muitas ilustrações para fazer sentido para quem está lendo. Então, na época, tinha os soldados romanos, então Paulo vai chamar os soldados de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então, Paulo está dizendo que Timóteo já teve algum relacionamento com Paulo. A gente conhece a história, claro que teve, né? E ele ouviu as palavras de Paulo ditas a muitas pessoas. A preocupação de... Eu vou acelerar um pouco porque eu estava vendo a gravação de ontem. Eu começo lento, depois falta tempo eu começo a correr. Eu vou acelerar já, desde agora já. O que a gente percebe aqui é que Paulo tem uma preocupação para que esse ensino permaneça depois da sua morte. Ele está dizendo, eu te ensino e tu ensina os outros, para que isso permaneça após a morte de Paulo, tá? Versículo 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Faça parte do exército, né? É a analogia que Paulo está fazendo aqui. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, Paulo está dizendo, se tu é soldado de Cristo, tem uma missão. É claro que Paulo não está aqui criticando pessoas que possuem negócios nesta vida, tá? Não é esse o ponto de Paulo. O ponto de Paulo é dizer assim, cara, quem é o Senhor? Quem está em primeiro lugar? Porque as palavras do Senhor Jesus buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Paulo está dizendo, se tu for recrutado, se tu é um soldado de Cristo, tu tem uma prioridade e tu tem um número 1. O número 1 é Deus. Então, se tu tem o número 1, tu não pode ter outro número 1. Entendeu? A gente não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o alerta de Paulo é, tenha Deus em alta conta, tenha Deus em primeiro lugar, tá? Igualmente, daí ele falou, falei do soldado, agora ele fala do atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Aqui que eu estava comentando antes de gravar, né? Os caras não ajudam numa coisa que, teoricamente, era para ser mais simples, né? Eles não sabem qual que é o ponto de Paulo, dependendo da analogia ali, os estudiosos. Parece que o que Paulo está querendo dizer aqui é, se tem uma analogia para o soldado, que ele tem um recrutador, o atleta tem que seguir regras, porque se ele não seguir regras, ele vai ser desclassificado. Lembrando, né, antidoping, fazendo alguma trapaça
na competição, tu é eliminado. Então, Paulo está dizendo, nós, como atletas de Cristo, nós, como atletas dessa Olimpíada, desse combate, desse caminho, nós temos regras para seguir. E nós não podemos ir contra essas regras, porque senão nós vamos ser desclassificados. A preocupação de Paulo é que Timóteo seja um atleta qualificado dentro das regras. É óbvio que as regras não as... E eu estou falando das Olimpíadas porque, de fato, tinha as Olimpíadas gregas. Né? As regras cristãs, né? Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Esse também, na Bíblia de Estudo ali, não dá muita luz, mas parece que o que Paulo está querendo dizer ali na questão do lavrador, ele já usou uma analogia do soldado, já usou uma analogia do atleta, e agora ele está dizendo que o lavrador ele tem um anseio, né, de usufruir do que ele está plantando. Semelhante a um jardineiro que tem uma folhagenzinha lá, que todo dia ele dá um cuidado para aquela planta, porque ele sabe que aquela planta vai dar um fruto. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Ele sabe que vai chegar, então ele, como dono, ele tem participação nos frutos. Então, se nós nos empenharmos no reino de Deus, nós vamos também ser recompensados, que é o que a gente aprende no livro de Apocalipse. Né? Nós somos do time do atleta que sempre vence, nós somos do exército do comandante que sempre vence, e nós fazemos parte dessa lavoura onde os trabalhadores, né, fazem o seu trabalho e nós vamos colher juntos. Tá? Essa é a ideia. O versículo 7, daí Paulo diz, né, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então, Paulo está fazendo questão de usar ilustrações, parábolas, vamos dizer, analogias, para que a gente pense sobre isso que ele está falando, para que Deus dê compreensão. Interessante que ele pede para que nós, a gente pare e pense para Deus nos dar compreensão. Não é como se chegasse um chip, algo na nossa nuca, e vou te revelar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, pensa no que eu estou te dizendo. Para e pensa. Pensa bem. Tu vai entender. Deus vai te dar compreensão. Não é nenhuma coisa de eu vou pensar e eu vou compreender. Deixa eu só fechar meu WhatsApp. Eu vou pensar e eu vou compreender. E não é nem uma coisa de eu não vou pensar e Deus vai me dar compreensão. São duas coisas que andam juntas. Para e pensa e Deus vai te dar compreensão. Tipo como Daniel fazia. Parava, pensava, fazia cálculos e ele chegava a conclusões porque Deus revelava a ele. Mas ele não deixava de fazer os cálculos, tá? Pensando no colégio, né? Estuda que Deus vai te dar a graça e tu vai ir bem na prova. Não tem como dizer, não estuda que Deus vai te dar graça. Entendeu? Ou seria, estuda e tu não precisa de Deus. Entendeu? Não tem como eliminar uma coisa da outra, tá? Verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, Paulo está dizendo, é óbvio que ele não vai esquecer de Cristo, entendeu? Ele não é o ponto aqui. Ele está dizendo assim, cara, lembra do Senhor Jesus, lembra do sacrifício de Jesus, lembra da obra que ele fez. Ele é o vencedor, ele é o cara. Lembra disso. Quando tu for parar para pensar em alguma coisa, lembra do Senhor Jesus, né? Ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E segundo o meu evangelho, às vezes na primeira lida, assim, soa meio... Como assim Paulo tem um evangelho que é só dele? O evangelho dele é diferente do evangelho que Jesus pregou? O evangelho dele é diferente de Pedro, de João? Não. Segundo esse meu evangelho que eu estou pregando aqui, segundo isso que eu estou te falando, o evangelho que eu anuncio. Ele fala meu evangelho porque é o evangelho que ele anuncia, mas não é que é diferente dos outros, tá? O versículo 9. É por ele que estou sofrendo até algemas. De novo a questão das algemas. Né? Como um malfeitor. Injustamente Paulo preso, por falar do amor de Deus, Paulo preso. Jesus crucificado por falar do amor de Deus. A relação de se tu faz o que é bom e o que é certo, nem sempre tu vai ser tratado com regalias, tá? Muitas vezes tu vai fazer o que é certo e o mundo vai rejeitar, vai te crucificar, vai te prender, vai te colocar algemas, tá? Esse é o ponto de Paulo aqui. Mas a palavra de Deus não está algemada.
A gente falou isso muito em Efésios, né? A nossa oração, nada pode parar a nossa oração. A nossa oração, ela tem um poder de atravessar paredes, de atravessar país, de atravessar continentes. Nós, no mundo espiritual, nós temos essa capacidade de não estar preso, mesmo estando preso fisicamente. Então, nós temos que ver também as coisas do mundo espiritual. Nós estávamos falando, hoje eu estou um dia mais ou menos, hoje eu estou um dia meio ruim. Agora que nós temos que ativar o nosso modo de oração espiritual, entendeu? Para, tipo assim, cara, eu vou fazer o que é importante, eu vou fazer parte do estudo bíblico, eu vou focar naquilo que realmente eu preciso focar nesse momento para não deixar a peteca cair, né? Para não deixar a competição passar e eu perder, vamos dizer assim. Para fazer sentido aqui com o que Paulo está dizendo. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, o ponto, a palavra eleitos ali, são os escolhidos, são os que foram, que Deus colocou na urna lá, Deus escolheu, né? Votou. Deus votou em nós. Já vi pregações com esse título. Deus votou em nós antes da fundação do mundo. Então, o ponto de Paulo é: as pessoas que ouvirem falar do que eu estou fazendo aqui serão salvas. As pessoas que crerem serão salvas. As pessoas que ouvirem essa história serão salvas. Então, é por isso que eu continuo fazendo o que eu faço. Eu tenho um foco nisso. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não faço as coisas sem objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu quero cruzar a linha de chegada. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a recompensa que eu quero ter. É o ponto de Paulo. Fiel é esta palavra. O versículo 11. Se já morreremos com ele, também viveremos com ele. Deixa eu anotar aqui. Se já morreremos com ele, também viveremos com ele. No futuro, tá? Se já morreremos com ele, também viveremos com ele. O céu. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Então ele está dizendo, cara, show de bola. Tu conseguiu? Tu vai reinar com ele. Tu vai vestir branco. Lembra que a gente leu no Apocalipse? Tu vai ser... Ele é o mais que vencedor, né? Ele é o vencedor, ele é, no singular. E nós somos feitos vencedores nele. É como se ele parasse diante de uma posição de vitória e nós estivéssemos atrás dele no pódio. A gente usufrui dessa posição de destaque dele de rei. Nós somos um conjunto de reis com ele, né? Nós reinaremos com ele. A gente vai ter responsabilidade de reinar com ele, tá? Se o negamos... Henrique, rapidinho aqui. Eu acho que tu falou que morremos ali, estava no futuro. Tu falou morreremos? Desculpa. Tá Eu no li errado. presente. Exato. Obrigado. Ainda bem que tu tá atento ainda. Se já morremos com ele, também veremos com ele. Perfeito. Aqui é a questão do se eu já estou crucificado com ele. Perfeito, Eduardo. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Essa é a parte mais que a gente tem que parar para pensar. Se nós confessamos, ele nos confessa. Se nós negarmos, ele nos nega. Tem uma relação de... Porque as palavras de Jesus são assim, né? Se tu me aceita, eu te confesso na frente do Pai. Se tu me nega, eu te nego. Né? Aí o 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Parece, né, que vai ser um versículo. Se eu for infiel, ele vai ser infiel comigo. Não, se eu for infiel, ele vai ser fiel. Ele é fiel, eu sou infiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, nós cremos que o quê? Que vai fazer sentido com o resto da carta, né? Aqueles que creram no Senhor Jesus, eles vão permanecer crendo. Eles vão perseverar. Que é as palavras de Paulo. Se eles deixaram de crer, é porque eles nunca foram. Assim que a gente entende. Por isso que a gente tem certeza de que a gente vai continuar sendo salvo e seremos salvos na vida após a morte. Uma vez que nós aceitamos, nós não voltamos. Tá? Essa é a ideia. Pode baixar ali, Ismi. Agora, coisas pessoais para Timóteo, assim,
Tudo, na verdade, é uma carta pessoal. Mas agora parece que ele dá uma ênfase maior, né? Sobre como lidar na igreja, falando com Timóteo. Relembre a todos essas coisas. Então, Timóteo está tendo uma missão na igreja de Éfeso de relembrar todas essas coisas que foi citadas acima. Que foram citadas acima. Dando testemunho solene diante de Deus para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Então, a gente sabe que se a gente quiser distorcer qualquer coisa, a gente consegue. A gente pega uma fala, tira de contexto, usa de pretexto e faz uma briga. Qualquer coisa que a gente quiser, a gente consegue fazer isso. Qualquer fala de qualquer pessoa. Por isso que a gente vê a questão política, né? Se tem um lado que é contra outro, às vezes tu vai olhar, tá, mas não foi isso que ele quis dizer. Não, não interessa. Tá, mas não foi isso que ela quis dizer. Não, não interessa. Porque eu já tenho um ponto e eu vou ir até o final. Então, nós, como cristãos, a gente deve evitar esse tipo de coisa, de briga, a respeito de termo, a respeito de colocação, de semântica, tipo assim, a pessoa não soube se expressar, mas o que ela quis dizer foi isso, entendeu? A gente é chamado a pacificar quando acontecem essas coisas. E o ponto importante, né? Não só a parte teórica, mas dê testemunho. Que ele fala para Timóteo, dê o testemunho, porque o testemunho é irrefutável, né? O testemunho é o fato. Contra fatos não há argumentos, né? E a questão das brigas, eles prejudicam os ouvintes porque traz confusão. Quem está ouvindo não faz sentido. Essa discussão por palavras, por divergências, por questão de português, vamos dizer, gramática, semântica, isso não traz esclarecimento. 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui é esse versículo 15. Procurar entender a palavra, procurar conhecer a Bíblia. É o que nós estamos fazendo aqui. A palavra de Deus gravada. Deus fala conosco? Fala até hoje. Mas aqui a gente tem a palavra... os caras falam, né? O registro gravado da voz dele, escrito, tá? E a questão de que Deus ama todos nós. Ama as pessoas que vai para o inferno, Deus ama. Mas a questão de ser aprovado é diferente. Entendeu? A questão de ter um coração que Deus diz, cara, esse é de acordo com o meu coração. Esse eu aprovo. Esse eu dou carimbo. Não é para todo mundo. Entendeu? A gente tem essa coisa do... Não, Deus trata todo mundo igual. Claro, sim, todo mundo igual, imparcial. Mas nem todo mundo é aprovado. Entendeu? E tem muito esforço. Timóteo, para e pensa no que eu estou te dizendo. Lembra do que eu estou te dizendo. A questão do raciocínio. Foca no que eu estou te dizendo. Para tu te tornar aprovado. Esse é o ponto. Não é uma aprovação que nem nós... vai avaliar uma prova, eu vou fazer uma vista grossa aqui, vou dar um sim aqui, eu vou dar uma colher de chá. Não tem isso com Deus, entendeu? Deus é justo. Então nós temos que nos esforçar, tá? 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Aqui parece que ele já está entrando, tipo assim, Timóteo, tu é para cá, os falsos mestres é para lá. Quem não presta tá para outro lado, tu é para esse lado daqui, tá? Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. O fruto da falsa doutrina e do erro, impiedade. E o fruto da verdadeira doutrina, da sã doutrina, o que é? Piedade, que é uma vida de misericórdia, que a gente mexeu, né, com a voz do pastor David e a da Claudete, né, Matheus? Né, Claudete. Tu vê na voz a piedade da pessoa, porque tem essa doutrina envolvida, tem a verdade envolvida, tem Jesus envolvido, tem o Espírito Santo. Então a pessoa acaba tendo muito o fruto do Espírito. Paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ela fala e tu já diz, cara, tem uma coisa diferente nessa fala. Diferentemente de quem não segue a verdade. É briga, é grito,
maledicência, as palavras são de morte, né? Que é agora a próxima frase de Paulo. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha a força do que Paulo está falando aqui, né? Entre esses, daí ele cita nomes. Interessante, ele já citou nomes no capítulo 1, agora ele está citando nomes de novo. Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Então, como a gente falou ontem, Paulo não está odiando o Himeneu e o Fileto. Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, eu não tenho nada contra esses caras, eu não quero que eles vão para o inferno. Eu só estou dizendo o seguinte, o que eles estão falando está errado. E eu cito o nome deles. Porque eles estão fazendo coisas de maneira pública. Eles estão ensinando errado. Então eu vou dizer, o que eles estão falando está errado. Porque o ponto específico de Paulo, né? Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. A ressurreição não aconteceu ainda. Vai acontecer. Então é um erro bíblico, teológico e claro, um erro claro. Então ele está corrigindo publicamente. E não só publicamente, escrevendo isso, e isso perdurando há mais de 2000 anos, tá? Citando o nome deles. E sem a maldade que possivelmente nós, vou dizer por mim, eu faria, tá? Eu faria com maldade. Paulo não está fazendo com maldade, tá? Se desviaram da verdade, dizendo que e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é o fundamento. O fundamento é que os que são dele não são pervertidos. Porque se ele está dizendo que alguns se perverteram, os dele não se pervertem. Os deles não são enganados. Entendeu? Esse é o ponto que Paulo está levantando aqui. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, quem é justo, ele não tem comunhão com o injusto. Mas Henrique, parece que eu escuto a voz, né? Mas Jesus, e para quem olhou The Chosen, assistam The Chosen. Mas Jesus andava com os pecadores, mas Jesus tinha comunhão com os gentios da época, né? Com aqueles que não eram judeus. Sim, e como que era a vida dessas pessoas? Transformada. Era de uma hora para outra? É claro que não. Mas aconteceu uma conversão, assim como a gente, né? Então, nós somos, sim, chamados a viver no mundo, a andar no meio das pessoas que são injustas, mas brilhar nossa luz na injustiça. E aqui Paulo está dizendo, afastar no sentido de não ter prazer em se relacionar com gente que pratica o erro e tipo assim, não quer se converter, entendeu? Não quer que tu fale de Jesus para ela. Ela já fechou a porta. Tá, e como é que tu vai ter comunhão, luz e trevas, acho que eu vou falar uma coisa mais clara aqui. Tipo assim, eu sei que o cara tá traindo a mulher e eu tô lá passando a mão na cabeça dele, entendeu? Paulo tá dizendo, não é assim. Brilha a luz, entendeu? Se não acontecer transformação, a gente rompe o vínculo, entendeu? Não, isso não. Não tem comunhão com esse tipo de coisa, entendeu? Em amor, tudo em amor. Não tô falando nada de botar a gente no inferno nem nada. O versículo 20 ali. Ora, numa grande... Aí Paulo fala, né? Porque ele tá falando dos que têm a boa doutrina, dos que têm a má doutrina. Né? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros para a desonra. Porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então, ele está dizendo que a gente fica escandalizado com a Bíblia quando a gente vai ler lá o Apocalipse, né? Que dentro da igreja tem gente que adora o diabo. Tá escrito lá, a sinagoga de Satanás, né? A gente fica escandalizado que aquilo tá na Bíblia. Como que a igreja ouve Jezabel? Como que a igreja... E Jesus está chamando de igreja, minha igreja. A gente lê, a gente fica escandalizado. Né? Paulo está dizendo, não é porque eles são da igreja de Éfeso que todo mundo é vaso de honra, que todo mundo é preparado para pregar bem.
preparado para ensinar bem. Não é isso. Nem sempre, Timóteo. Tem todo tipo de gente dentro da igreja. Entendeu? Não é todo mundo que tu pode dizer, eu confio porque é da igreja. Ele está dizendo, tem todo tipo de gente. É uma casa grande. Tem os que são bons e tem os que são ruins. Ali, junto. Então, fica esperto. É um alerta, né? Fica esperto. 22. A gente sabe que ele é trintão já, né? Mas olha o conselho de Paulo. Mais velho, né, Timóteo? Fuja das paixões da mocidade. Pô, mas eu já sou mais velho. Mas ele está dizendo, quais que são as paixões da mocidade, né? O que a gurizada gosta de fazer? Discutir ali depois, né? Brigar, ser tagarela, ser tolo, é o que a gurizada gosta. Implicar, falar mal dos outros, se meter em treta, entendeu? Ele tá dizendo, fuja das paixões da mocidade, não só da questão sexual, de outras coisas que a gurizada gosta, que o imprudente gosta, né? Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então ele está dizendo, conselho, Timóteo, de ouro, se envolva com os que têm coração puro. Olha ali, ó, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, tem os que são ruins, tem os que são bons. Procura os que são bons, Timóteo. Se cerca dos que são bons, porque isso vai ser bom para ti. 23. Evite discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Nós somos os pacificadores, nós não somos os briguentos. Os briguentos são do outro lado, do outro time. Nós somos os pacificadores. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Olha essa frase, para mim essa frase. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Como eu gosto de briga. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem, daí tá cortando aqui para mim assim, para fazerem o que ele quer. Então, olha só, tenho 3 minutos. O servo do Senhor, o escravo de Deus, o temente a Deus, ele não deve andar metido em brigas, deve ser brando com todos. Para com quem? Só os que concordam com ele? Só os queridos? Para com todos. Para com todos. Brando para com todos. Mas tu não conhece o fulano. Fulano é terrível. Brando com ele também. Seja brando com ele também. Apto para ensinar. Paciente. Mas o cara não entende, o cara é burro. Paciente. Tenha paciência. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, que é o quê? Mudança da mente, né? Deus... Interessante ver dessa perspectiva. Se nós mudamos e se nós nos arrependemos, é porque Deus nos concedeu essa capacidade de mudar. O Evangelho de Deus, anunciado a nós, o Espírito agindo em nós, nos concede a possibilidade de ser transformado, de ter uma mudança de mente, de voltar à sensatez. A consequência de Gênesis 3, lá a queda, né? O pecado, quando o pecado entrou no mundo, é que nós perdemos a sensatez. Nós nos tornamos burros e insensatos, tolos. E a volta disso é racional, ser sensato, fazer o que é certo. Deus merece ser adorado. É o certo. Deus, eu tô falando intelectualmente, entendeu? Ele é o Criador. Faz sentido adorar Ele. É o mais sensato de se fazer. É o mais inteligente de se fazer. É o mais prudente de se fazer. Adorar Ele. Então, as pessoas que não adoram são burras. É isso que Paulo está dizendo. Que quando tu volta para o Éden, tu está dizendo, cara, eu sou inteligente no sentido mais estrito do que significa ser inteligente, entendeu?
Tô sendo exatamente o que eu nasci para ser, adorador, criado à imagem e semelhança de Deus. E a questão que a gente também falou em Efésios, que as pessoas que não concordam com a fé cristã, elas estão presas no laço do diabo. O diabo é um estrategista que monta ciladas para pegar, claro, pessoas que estão soltas, né? As pessoas que estão presas, já estão presas, ele nem precisa fazer estratégia. Já está no laço ali, ele não precisa se preocupar. Agora, as pessoas que estão soltas, ele faz estratégias para caçar, que somos nós, né? Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Ver do lado espiritual. E quando as pessoas olharem para nós e não concordar, demonstrar amor e ver que, na verdade, o que tem ali é um laço do diabo. O diabo prendeu aquela pessoa e faz o que quer daquela pessoa. Então nós temos que ter amor por isso, pela pessoa, né? Vai acabar aqui, daí a gente vai começar outra, tá bom? Vou mandar lá.